as pessoas quando vão no restaurante, os clientes, eles não saem morrendo de fome. Falam assim, eu quero ir lá na Amazônia Cuia porque eu estou morrendo de fome. Então eles querem lá viver um momento em família, eles querem ter uma experiência, eles querem ter um momento agradável. E para ter esse momento agradável, não é o suficiente você ter só uma comida de extrema qualidade. Você precisa proporcionar um ambiente acolhedor, um atendimento diferenciado. A nossa cultura é a cultura de educação. Quanto mais educado, quanto mais solícito, quanto mais prestativo o nosso atendente for, mais aquele cliente vai se sentir confortável e ele vai se sentir dentro de casa. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o maior podcast para donos de restaurantes do Brasil. Hoje eu estou ainda naquela série gostosa, eu estou viajando, eu estou em Belém do Pará, no Donos de Restaurantes na Estrada. Hoje eu vou conversar com um empresário que eu tive a oportunidade de conhecer a casa dele ontem e fiquei bastante impressionado com algumas coisas que eu vi lá. Rafael Barros, seja muito bem-vindo a esse podcast. Obrigado, Marcelo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Fiquei muito feliz de ter recebido vocês na minha casa ontem, por ter feito um tour, apresentado ali um pouco da estrutura do restaurante, da história, né? Então vamos lá, meu nome é Rafael, né? Tenho 34 anos, sou casado com a Rafaela, tenho uma filhinha de 3 anos de idade, vai fazer agora em agosto. Que legal. Empreendo desde os meus 21 anos, fiz faculdade de administração, até o 8º semestre fazendo TCC, mas infelizmente não concluí. Gosto sempre de mencionar dessa parte porque até os meus 28 anos eu considero como se eu fosse meio que inconsciente, né? Eu não tinha certas responsabilidades e eu como eu não tinha propósito, algo que realmente eu queria fazer com o coração, eu desistia das coisas, né? Eu ficava fazendo várias coisas ao mesmo tempo, 2, 3, 4, e eu não mantinha um foco. E acabava desistindo. Então, eu já tive arena de futebol, que foi meu primeiro negócio com 21 anos, né? Depois, eu fui jogador de pôquer profissional, onde fiquei ali mais ou menos uns 4, 5 anos atuando, viajando o Brasil todo, sendo patrocinado, jogando os maiores níveis do Brasil. Eu sempre gosto muito de falar sobre o pôquer, porque me ajudou muito em tomada de decisão. Como eu costumo falar, você não pode falar para a pessoa amanhã se você vai dar uma resposta, se você paga ou não aposta, se você larga ou não. Então você precisa resolver muito rápido as coisas, né? Mas obviamente pensando ali com cautela. Né? Já tive uma barbearia também, né? Fiquei ali 2 anos e meio com barbearia, até que eu acabei vendendo a barbearia. E nesse momento que eu vendi a barbearia, que eu fiquei com o valor ali guardado, eu conheci uma pessoa que me ofereceu um negócio fácil. Um negócio assim muito fácil. E como bom jogador de poker, eu dei all-in. Peguei todas as minhas fichas e depositei nesse negócio. E acabei perdendo tudo. Uau. Perdendo tudo, tive carro levado pela justiça, toda a parte financeira, muitas dívidas. E isso eu tinha mais ou menos 27 anos, 28 anos. E foi aí que surge o Amazônia Cuia, num momento de maior dor na minha vida, muito delicado. E eu tive que recomeçar. Então, meu primeiro negócio lá que eu falei com 21 anos com a Arena, eu tive que bater na porta, porque era um galpão do meu avô, né? Então a Arena continuou, eu deixei ali com a minha família. Eu pedi licença, eu falei, posso voltar aqui para a Arena? Me arruma um cantinho aí, 5 metros quadrados. E foi aí que me veio a ideia de abrir o Amazônia Cuia, com a certeza que a minha avó sempre cozinhou maravilhosamente bem. Eu já gostava de cozinhar, eu estava fazendo testes para possivelmente abrir uma hamburgueria, né? Então, mas a certeza que eu tinha, eu fiquei pensando, o que eu faço? Uma hamburgueria ou faço um restaurante de culinária regional? E eu pensei, tem a minha avó que cozinha maravilhosamente bem, tem um propósito com o meu estado, com a cultura, que eu acredito que tem muito que melhorar. Então eu vou abrir algo totalmente diferenciado. Eu já fiz o benchmark, já fui estudando todos os possíveis concorrentes, o que eles faziam, o que eles não faziam, né? E abri o Amazônia Cuia com 5 metros quadrados, muito pequeno, tanto que o espaço era tão pequeno. 5 metros quadrados. E eu não conseguia atender as pessoas, obviamente, dentro. Então eu atendia as pessoas na calçada. E culturalmente aqui no nosso estado, a culinária regional, ela sempre foi servida em carrinhos de rua. O tacacá, a maniçoba, o vatapá. Então era como se fosse um carrinho de rua. Só que dentro de uma arena, né?
até engraçado que eu falo isso, o pessoal ri um pouquinho, porque era parede com a grade do futebol. Então, às vezes, chutava a bola e a rede esticava e pegava na cozinha. E aí fazia um barulhão lá, e a gente pulava, se assustava. Mas assim, eu sou muito grato por ter começado muito pequeno, até porque a barbearia eu comecei grande, com investimento alto, tendo investidor, né? A própria arena foi um investimento maior. E pro Amazônia Cuia foi o que eu tinha na hora ali. Foi, vem cá, pedreiro, dá para fazer isso daqui, para tu fazer uma divisória, e monta um telhadozinho, que eu vou botar um fogão de 4 bocas e tudo mais, né? E cozinhava também na casa da minha avó, porque o espaço era tão pequeno que não dava. E fui galgando, e já desde o início, por mais que tinha começado muito pequeno, pensando de forma diferente. Esse é um dos nossos pilares lá no Amazônia Cuia. Visando a necessidade do nossos clientes. Então, se os restaurantes, eles servem num prato, eu vou servir numa cuia. Além de ser diferente do que os demais fazem, tem tudo a ver com a nossa cultura, que a cuia é um fruto. Se a nossa culinária, se eu defendo que ela é uma das melhores do mundo, vai ter dúvida no que comer. Então, visando a necessidade do cliente, eu vou botar cuia grande, que é um prato de comida, eu vou botar cuia pequena, que é como se fosse um pires, né? Eu vou lançar menu degustação, que é para degustarem. Então, assim, tudo o que eu estava criando, desde lá do início, não tinha. Então, já me diferenciava, porque hoje as pessoas fazem um benchmark, muitas vezes, que é para copiar. Se aquilo está dando certo, se aquilo está validado, vamos fazer igual? Vamos... Né? E aí acaba que a pessoa não tem um propósito, não tem identidade, ela não tem algo que realmente ela que idealizou dele desde o início, e acaba que talvez lá na frente, como não tem propósito, ela pode desistir. Porque eu já passei por todo esse processo, por toda essa situação de ser dinheiro por dinheiro, né? Na barbearia não tinha missão, não tinha valores, não tinha cultura, né? Não tinha visão. E com a Amazônia Cuia, graças a Deus, foi tudo diferente. Mas é como... O que mais me chamou a atenção ontem, Rafa, tem vários pontos que eu achei bem legais e que eu vou trazer aqui para você falar um pouco, para que as pessoas possam se inspirar, para que as pessoas possam ter boas ideias de negócios. Mas o que mais me chamou a atenção ontem foi a criação de narrativa que você tem. O quanto ela é concisa, o quanto ela é consistente, o quanto ela faz sentido. Logo, quando a gente chega no restaurante, a gente já encontra ali uma decoração que tem, de fato, tudo a ver com a história do restaurante. Ali tem várias cuias pintadas ali à mão, e aí a gente consegue andar pelo restaurante e ver um mobiliário muito condizente com a proposta do restaurante, um ambiente todo desenhado, cuidadosamente desenhado para conversar com a proposta de valor. E o empresário muitas vezes esquece disso. Muitas vezes ele acredita que a comida e o bom atendimento sejam o segredo para terem um negócio de sucesso. E aí a gente vê uma empresa como a sua, com uma narrativa muito bem ajustada. Eu estou aqui no seu Instagram e a gente consegue ver aqui 427 mil seguidores. Alguns vídeos aqui me chamam a atenção com mais de 12 milhões, que inclusive você é o artista desse vídeo aqui, hein, Rafa? Mas eu quero trazer isso porque muitas vezes o empresário acha que eu sou um dos maiores defensores da contratação de influenciadores digitais. São lá no DDR Master, que é o meu grupo de alta performance. Sim. A gente tem dezenas e dezenas de exemplos de pessoas que escalaram os seus negócios com influenciadores. Mas muitas vezes a gente consegue ver histórias como a sua, que são atores principais desse filme e com uma excelente narrativa conseguem convencer mais pessoas a assistirem os vídeos, conhecerem o negócio. De onde vem tanta inspiração para essa criação de histórias que fazem do seu restaurante um dos mais conhecidos, um dos mais famosos, um dos mais renomados aqui de Belém do Pará? Bacana, Marcelo. Primeira coisa, como eu sempre falo, a gente tem que entender qual é a dor do nosso cliente, o que a gente resolve, né? Qual é a solução, o que a gente vende, o que nosso serviço faz. E como eu falo, desde o início, eu já percebi que era a experiência. Como eu brinco, as pessoas quando vão no restaurante, os clientes, eles não saem morrendo de fome. Falam assim, eu quero ir lá na Amazônia Cuia porque eu estou morrendo de fome. Como se fosse um PF, né?
Então, eles querem lá viver um momento em família, eles querem ter uma experiência, eles querem ter um momento agradável. E para ter esse momento agradável, não é o suficiente você ter só uma comida de extrema qualidade. Você precisa proporcionar um ambiente acolhedor, um atendimento diferenciado, onde realmente eu poderia colocar a minha cultura de atendimento como cultura paraense, onde meus colaboradores poderiam falar gírias paraenses. Sim. Mas a nossa cultura é a cultura de educação. Quanto mais educado, quanto mais solícito, quanto mais prestativo o nosso atendente for, mais aquele cliente vai se sentir confortável e ele vai se sentir dentro de casa. Sim. Né? Então, de fato, tem todo esse atendimento. Eu pude perceber isso, tá, Rafa? Isso aí é real. Porque às vezes o empresário conta essa história, mas de fato não é o que acontece. Não é o que acontece. Ontem eu cheguei, seu restaurante estava lotado, eu fiquei na fila de espera. Isso para que as pessoas entendam. Uma coisa é o seu restaurante tá vazio. E aí você consegue dar um atendimento excelente. Seu restaurante ontem tinha fila de espera, hoje sexta-feira, uma quinta-feira, na hora do almoço. Cheguei por volta das 13 horas. Quantos lugares tem lá, Rafa? 240. 240 lugares. Isso para a pessoa não pensar que, mas o Marani está conversando com o Rafa, talvez o restaurante do Rafa tenha 20 ou 30 lugares. Não, galera. 240 lugares. E eu cheguei e fiquei na fila de espera. Foi muito rápido a fila de espera. O Rafa nem sabia que eu ia, já me recebeu lá, já batemos um papo rapidinho. Ele conseguiu uma mesa ali e o restaurante tinha, de fato, uma atenção muito especial, um atendimento diferenciado. Contei para o Rafa depois que eu pedi algumas entradinhas, pedi a sugestão ali para atendente, pedi a sugestão para o Rafa. Em menos de 20 minutos, as entradas já estavam na nossa mesa. Então, de fato, é perceptível que existe treinamento, que existe um cuidado especial, que existe ali todo um planejamento. Isso não acontece por acaso, o restaurante é assim. Mas continua contando para a gente, Rafa. Você estava falando que você dá uma atenção especial ali no atendimento, e isso conversa muito com a sua narrativa, com a sua marca. Inclusive, Marcelo, por exemplo, o tour que eu fiz com vocês, eu apresentei todo o restaurante. Sim. A gente acabou não entrando na cozinha, mas eles já tiveram treinamento para conhecer toda a história do restaurante e toda a decoração do restaurante. Então, quando eles conseguem, ou até mesmo na mesa de atendimento, na decoração que está próximo deles, para eles contarem o que é, eles fazem isso. Porque faz parte da experiência. Tem muitos clientes que acabam indo lá e se emocionam. Porque mas é emocionante mesmo. Porque eles vão olhar uma parede feita de barro, de palafita, onde a avó já morava numa casa assim, onde ele já morou também numa casa assim, quando ele era mais jovem, né? Ou atualmente, depende. As cuias também, que lembram às vezes, tem cuieira, que é o nome da árvore, na casa também de tia, de avó, então a gente ouve muito isso. Tanto que a gente coloca lá cuias penduradas, né? Porque até mesmo aqui no Pará, muitas pessoas antigamente não sabiam o que era a cuia, de onde vinha a cuia, pensavam que era um coco, um coco cortado e pintado, né? Então é um fruto, então a gente bota pendurada justamente para as pessoas verem que, tipo, gente, dá em árvore, tá? A cuia é um fruto. Olha que experiência sensorial que você traz para as pessoas. Eu sei que você vai continuar contando aqui para a gente, para que as pessoas entendam ali que os drinks também vêm na cuia, no em coco. uma cuia, em um recipiente especial. Mas veja isso, as paredes são aquelas paredes de pau a pique, né? Aqui também isso, a gente fala pau a pique. Lá em Minas a gente fala pau a pique de barro. Isso. Então aquilo ali traz uma nostalgia muito grande, uma lembrança, uma sensação, uma emoção muito grande, né, Rafa? Exatamente. Então a gente passa por todos os pilares ali, ó, desde a música que a gente escutou ontem, passando pelo atendimento, passando pela forma como o Rafa traz a comida ali dentro da cuia, a bebida dentro da cuia. Então é todo um conjunto de experiências, né? Exatamente, Marcelo. Tem um caso agora também que fez muita diferença. Você falou de vídeos que bateram 1 milhão. É a apresentação. Então, assim, são vários detalhes, né? A apresentação do ambiente que conta história. A apresentação de onde você está comendo. Você está comendo num prato normal? Você está comendo em algo que você nunca viu na vida?
e que conta história, né? A gente, por exemplo, tem um menu degustação completo lá, que ele serve até 8, 10 pessoas, que vão 28 comidas. Antigamente, a gente juntava 4 bandejas nossas, de 6 furos, e fazia um menu degustação completo. Eu conversei com o artesão e falei, amigo, você consegue fazer uma tábua de 28 furos, cortes, fazer desenhos marajoaras, colocar um A de Amazônia, que esse vai ser o novo menu degustação completo. Então isso, Marcelo, foi algo que foi criado ali que nunca ninguém viu. Então imagina você aparecer com uma bandeja, como se fosse, né, um ritual paraense, um banquete paraense, que uma pessoa não consegue carregar. Então você tem que ir 2 colaboradores carregando. Dá para ver isso no vídeo, né? É legal. Um de um lado, um do outro. Então são coisas que a pessoa vai ficar impressionada e não tem como ela não bater foto, e não tem como ela não filmar, e ela vai divulgar de graça. Sim. Que é muito legal. Então, assim, todas as nossas apresentações, como eu falo, um dos nossos pilares é pensar e ser diferente. Se for para ser igual, a gente não faz. Esse que bateu 12 milhões é um menu degustação que tem uma cuia gigante, que normalmente a gente também não vê aqui em Belém. Aí eu falei, fornecedor, tu consegues uma cuia gigante? Ou seja, ele tem que, enfim, tirar da árvore uma cuia ali que ficou muito tempo, bem grande, que aí eu quero botar 1,5 litro de açaí aí, quero botar 2,5 litros de açaí nessa cuia. E botar 8 guarnições que sejam perfeitas para a pessoa comer tomando açaí. Também foi uma criação que as pessoas nunca tinham visto, e bateu 12 milhões. Então, para bater 12 milhões, já começa pelo fato, nunca vi isso. Vamos postar. Aí tem um outro também que são as minhas falas, né? Com gírias paraense também que o pessoal gosta, né? Tu fazes, enfim, como eu falo, esse aqui é o nosso menu degustação da Amazônia. Ele é perfeito para tu comeres tomando açaí. Aí eu falo assim, comeres, aí já gera também. Poxa, olha, ele falou comeres, que bonito e não sei o quê. Então vai gerando engajamento. E aí eu vou explicando que é perfeito para comer tomando açaí. E teve quase 150 mil encaminhamentos. Tudo é feito de forma intencional, né, Rafa? Isso. A gente vendo você contando, a gente consegue perceber que não foi sorte. Cada coisa foi pensada. E muitas vezes as pessoas fazem o benchmarking da cópia, como você falou. E benchmarking, no último capítulo eu tratei aqui com a Sofia, que também faz um trabalho incrível lá no Jurubeba, e a gente estava falando sobre isso. Se você quer ser postado, ao invés de pedir o seu cliente para postar, crie experiências para ele que seja impossível dele não postar. Ele tem que ficar emocionado, motivado, ele tem que ficar impulsionado a querer mostrar isso para outras pessoas. E pra gente, né, desperta orgulho no paraense. Sim. É um dos nossos propósitos gigantes com a Amazônia da Capoeira. É fomentar a nossa cultura e despertar esse orgulho. Então, até nas nossas reuniões de marketing, como você falou, é bem intencional, a gente faz postagens que é para despertar orgulho no paraense, e às vezes com falas e narrativas. Que legal. A última agora, por exemplo, foi uma coxinha. A gente faz algumas brincadeiras, né? Como é no resto do Brasil e como é no Pará. Então, só de você mencionar isso, todo paraense vai falar, olha aí, olha como é aqui no Pará, é diferente, entendeu? E assim, é todo intencional, é para ser diferente realmente. Eu gostei dessa, vou criar um quadro, como é em Minas Gerais e como é no resto do Brasil. Que legal isso, Rafa. Muito incrível essa narrativa que você criou, todos os pontos muito bem conectados. Rafa, ontem me chamou também muita atenção a sua capacidade de aumento do ticket médio. Eu vi que o seu cardápio, ele é um cardápio muito bem elaborado. Em primeiro lugar, ele conta ali a história do restaurante, como foi criado, traz o seu nome, fala que você aprendeu a cozinhar com a sua avó, sua inspiração é na sua avó. E ali você começa com algumas entradinhas, e ali a gente já começou a entender que era para compartilhar comida. Então tem tudo a ver com a sua proposta de valor, que é trazer ali diversão para as pessoas dentro da culinária, que para algumas pessoas que não sabem, a culinária paraense está entre as maiores ou melhores ou mais apreciadas culinárias do mundo. São inspirações indígenas. Isso. E a gente tem um mix de sabores, de aromas e de texturas muito diferentes, que trazem uma composição muito legal, muita farinha, muito peixe. Tucupi, né? Exato, muito fruto. Muitos frutos então, diferenciados. Uma riqueza gigante, né? Então, a gente via ali, tinha entradas para compartilhar. Depois a gente tinha a opção de cuias maiores e menores, mas o que me chama a atenção, depois o menu degustação.
Então, o menu degustação faz com que o ticket do cliente ali possa chegar a um ticket muito alto. Seu menu degustação ali, que tinha um preço mais elevado, chegava a quase R$ 500 no menu degustação, né? Então, também é uma maneira intencional da pessoa que quer visitar o seu restaurante e quer, eventualmente, compartilhar algumas entradas, mas a gente pode ir até o menu degustação, né, Rafa? Isso. A gente criou essa estratégia, eu acho muito interessante, porque tem situações que você, obviamente, cada um tem seu público. Sim. Só que você cria algo muito direcionado para aquele público, quem não tem aquele valor não consegue e ponto. Sim. No nosso caso, a gente desenha um formato que ele consegue agradar ali desde o público classe A, B, C, D, e dependendo da nossa fachada, do que a gente apresenta dentro, né, a gente obviamente vai atrair um certo público. O nosso público é classe A, B. Né? Então a gente tem ali um cardápio que já começa com as entradas, né, que realmente ali é tentador para você, de fato, ali começar a fazer os pedidos experimentar dos salgados. E você tem a parte das cuias. Então a gente coloca como se fosse um prato de comida e como se fosse um pires, como eu falei, uma cuia grande e uma cuia pequena. Isso leva a pessoa a querer degustar. Sim. Então, se ela quiser se a gente for para focar num ticket menor, ela vai tomar um suco e vai comer uma mini cuia, vai gastar R$28, R$30, até R$35. Mas se ela já for para 2 mini cuias, que é o interessante pra gente, que é como se fosse uma cuia grande, que é como se fosse um prato de comida, ela já vai gastar aí R$50 para cima, e contando com suco, 65, 70. E se ela for para o menu degustação, que a gente já pega, a gente tem individual, a gente tem para casal, vamos dizer assim, para 2 pessoas, a gente tem para 3, para 4, para 8, para 10. Né? Então a gente cerca ali todo mundo. Né? Então você tem menu degustação para 2 pessoas, nós vamos lá, eu e você, e a gente vai pedir um menu degustação de R$119. Então você vai comer 3 mini cuias, eu vou comer 3 mini cuias. Já é o suficiente. Sim. Dependendo desse... um valor ok para o cliente, né? Isso, não fica um valor exorbitante. É aquele lance na sua proposta de valor, na minha visão, você conseguiu alcançar um ótimo custo-benefício para o cliente e para o restaurante também. Fica a gente entrega muito valor em tudo que a gente faz, comida de extrema qualidade, todos os produtos com fornecedores selecionados e com preço justo. E aí fica imbatível. Sim. Às vezes você quer botar um ticket, um valor lá em cima, mas também a gente foca em volume. Nós temos um volume muito grande todos os dias. Né? Essa recorrência. Então são pessoas que a gente pega do trabalho. São pessoas rapidinho que querem o intervalo do trabalho, eles foram lá para gastar R$30, 35, 40 ou um pouquinho mais. Né? E um público muito grande de turistas, de 45%. Essa era a minha pergunta. Quem de fato é o seu público? Porque o público de Belém consome a comida tradicional daqui ou o cliente em sua maioria são os turistas? Você me disse ontem que atende a políticos do alto escalão também, eventualmente alguns artistas que vêm fazer um trabalho em Belém. Me conta um pouquinho, quem de fato é o público que traz a grana para o seu negócio? Primeiramente, se tratando de público, a gente tem um público de aproximadamente 70% de mulheres. Né? Que curioso isso. Tem alguma coisa especial para isso? Não tem algo especial assim que eu posso te falar exatamente, mas pegando os nossos números, né, e várias pesquisas que a gente já fez, a gente tem esse número de 70%, né, com um ticket médio ali de 65, 70, né, então realmente é um público mais, isso no almoço mais ou feminino. No geral. O público, o ticket médio de 65 em geral? Geral. Legal. E turista, a gente também considera... A gente tem muitos parentes que moram fora do estado. E eles vêm com frequência para cá. Tá bom. A gente também considera. Porque tem muitos parentes que passam um ano, passam um tempo fora. E realmente eles... Enfim, não moram em Belém e nós consideramos como turistas. E nós temos também um QR Code lá com metas. E a gente, no final, né, faz o CRM e a gente colhe informações de qual estado esse cliente é. Né? Então, a gente tem ali informações realmente que nossa média é de 40% a 45% de turistas. Então, acontece muito isso, que como o Amazônia Cuia meio que se tornou, né, um ponto turístico, então, quando esse turista, por exemplo, a gente não combinou nada. Então, você teve uma indicação de alguém para vir no Amazônia Cuia. Então, isso acontece muito. Ou a pessoa pesquisou fora,
já ficou sabendo, ou chegando em Belém, no aeroporto, algum hotel, alguma coisa, vão indicar o Amazônia na Cuia. E a gente tem esse público grande aí de 40%, 45%, onde a gente tem que ter um cuidado bem maior de treinamento para explicar o que é a maniçoba, o que é a tocacá, o que é o vatapá, o que é o caruru. Então, a gente não pode simplesmente colocar a pessoa ali para atender por atender. Isso que você tocou agora, Rafa, é muito importante. O empresário que está escutando aqui no Spotify, no YouTube. Falando nisso, se você está no Spotify, corre lá, assina o nosso canal para que você possa receber outros capítulos gratuitamente como esse. Você vai ser sempre avisado quando surgirem novos capítulos. Os capítulos são semanais. Se você está no YouTube, assina o nosso canal, vai lá no sininho, pede pro sininho te trazer um lembrete para que você sempre possa estar escutando o nosso podcast. Para você que está aí do outro lado, o Rafa está trazendo aqui um desafio grande. Eu sou de Minas Gerais, para a gente não é comum comer maniçoba, não é comum comer vatapá, não é comum comer tacacá. Então, muitas vezes, a gente não sabe o ingrediente, não sabe se é apimentado, a gente não sabe qual é a textura daquela comida. Muita gente tem alergia. Exatamente. Ontem a gente estava com um membro da nossa equipe que tem alergia a camarão. Então, o seu restaurante, você que está aí escutando agora, assim como o Rafa, precisa ter um cuidado muito grande para que isso fique muito claro. É muito difícil você vender o que o cliente não conhece. Então o Rafa teve uma grande sacada. No caso dele, do posicionamento do restaurante dele, faz muito sentido ter foto de tudo. Todos os pratos ontem no cardápio físico, tá, galera? Para vocês entenderem um pouco melhor. Todos os pratos tinham foto e tinha uma descrição. Além disso, a gente teve uma explicação muito legal dos seus atendentes para o cliente saber exatamente o que ele vai comer, né? Uma parte importante que você mencionou, a gente está criando um novo cardápio. E nesse cardápio, nós estamos colocando selo. Selo vegano, vegetariano, muito bom isso. Alérgico, não alérgico. Muito bom. Então, assim, já vai evitar também que a pessoa pergunte para o atendente, e o que o atendente fale. Não quer dizer que ele não vai falar, mas olha, esse daqui, ele leva camarão, ele leva caranguejo, ele leva tal coisa. A pessoa já vê lá o selo e sabe se contém também lactose, né? A gente tem lá a moqueca de camarão rosa, que é a única que leva o leite da vaca. Então, a gente sempre orienta, dá treinamento para os nossos colaboradores para falar, né? Para quem tem intolerância à lactose. Então, isso no cardápio também é fundamental e a gente está reforçando mais ainda agora, né, nesse nosso novo cardápio. Muitas pessoas bem não detalhado. sabem a importância disso, Rafa. Cada vez mais a gente tem pessoas alérgicas, a gente tem pessoas que querem saber ali quais são os seus pratos mais vendidos. É legal indicar isso, trazer ali um highlight, trazer um lugar específico para os seus pratos mais vendidos, especificar quais são os riscos de alergia, especificar para quem é vegano, né? As pessoas precisam saber ali exatamente o que elas estão comendo. Então, na minha visão, muito importante. Me conta uma coisa, quais os maiores desafios você tem? Você já contou pra gente que saiu de um lugarzinho de 5 metros quadrados para hoje um restaurante de 240 pessoas. Nessa jornada, eu tenho certeza que você passou por várias dificuldades. Nesse momento, quais são os seus maiores desafios? Bom, nesse momento que eu estou vivendo agora, Marcelo, é realmente uma parte de processos. Sim. Então, como eu comecei com 5 metros quadrados, não tinha restaurante, eu tive que ir fazendo tudo na marra, entendendo ali tudo. A gente tem que dar largada. A gente tem que ir fazendo. Verdade. E depois você vai ali... Ele não tem muita condição ali. Você vai recuperando e vai aprendendo. E vai aprendendo tudo, né? Até chegar no momento que eu estou hoje, né? Focando muito em processos, que essa é uma parte extremamente importante para o empresário, para o dono de restaurante, dar o próximo passo. Muito. Né? Então, assim, eu estava esperando chegar esse momento para que eu pudesse abrir uma nova unidade. A gente vai começar agora uma obra, uma unidade que vai ser maior do que a atual. Então, eu tinha total entendimento que para eu dar esse passo, eu precisaria primeiro deixar o meu negócio totalmente redondo. Organizar a casa. Organizar a casa, gestão, onde eu tivesse processo de tudo. Ficha técnica, CMV, DRE, fluxo de caixa. Então, eu não tinha isso.
Sim. Tá, e hoje realmente eu sinto que a empresa está vivendo esse processo, nós estamos inclusive em outro, cada vez mais colocando processos para que a gente consiga realmente avançar e dar essa largada. E o outro trabalho muito grande, que é extremamente importante, como eu costumo falar lá na Amazônia na Cuia, a gente pega as pessoas pela cabeça. O foco primeiro é na inteligência emocional. Que legal. O foco primeiro é na autorresponsabilidade. O foco é em criar consciência. Depois que você cria consciência nessa pessoa, você consegue dar um treinamento para ela ter um entendimento. Concordo. Porque senão ela não consegue nem absorver aquele conteúdo. E, né, então, a gente foca muito nesse tipo de treinamento. Né, tanto que as nossas métricas no restaurante são todas voltadas para NPS. Então, quanto mais satisfeito o nosso cliente estiver, mais os nossos colaboradores vão ter benefícios. Quanto mais os nossos colaboradores estiverem felizes e satisfeitos, mais nós vamos ter benefícios. Tanto que também os nossos pilares lá no restaurante é salário justo, né, ambiente agradável e cuidar e qualificar pessoas. Somando esses três, eu tenho um colaborador forte, que fica no restaurante realmente, que ele se junta com o nosso propósito. Então, nossos colaboradores, tratando de Belém, né, os salários que eu pago, contando com tudo, é algo, desde o copeiro, é 3 mil para cima, 3.300, 3.400. Então, assim, para nossa realidade, já é um valor que eu tô acima da média. Que legal, cara. Aí você chega e você dá um tratamento como se fosse um psicólogo, tipo assim, eu sei que teus problemas, você vai trazer para dentro, não existe isso. Não existe. Você vai trazer e a gente precisa ter pessoas preparadas para identificar e cuidar desse colaborador. Sim. E um ambiente que está em crescimento, um ambiente que dá oportunidade para esses colaboradores. Tu queres crescer? Tu queres virar gerente, subgerente, cozinheiro, chefe de cozinha? Faz tudo direitinho da melhor forma possível, acompanha todos os nossos treinamentos que tu vai ser qualificado para isso. Né? Então, assim, a gente segue nesse momento. Eu estou mencionando, mas que... É uma espécie de mas que não é de carreira ali, uma visão de futuro pro funcionário, né? Exato. Estou mencionando dessa forma, mas que é um desafio, obviamente, lidar com pessoas. Claro que sim. Você montar um time que realmente olhe na mesma direção. Quantos funcionários são lá hoje, Rafa? Hoje são 58, contando com entregadores. Uau, é muita gente. Eu falei isso também no último capítulo com a Sofia. Eu sempre penso que você tem 58 bocas que dependem do seu negócio, que na verdade viram quase mais do que duplica, né? Porque tem a família em casa. Sua responsabilidade é muito grande, né, Rafa? E falando em responsabilidade, sei que você deve receber vários convites para levar o Amazônia na Cuia para outros lugares aqui mesmo de Belém, para algum shopping, para alguma loja de rua, várias pessoas querendo ser seu sócio, pessoas querendo levar para São Paulo, querendo levar para o Rio de Janeiro, enfim, esse tipo de convite chega e como é que você lida com eles? Então, isso há um tempo atrás, eu tinha muita facilidade de querer abraçar tudo, como eu falei, como um bom jogador de pôquer. E o Amazônia na Cuia é um filho que eu tenho, onde eu tenho muito cuidado, muito carinho, um amor gigantesco, não só pelo restaurante, mas por todas as pessoas envolvidas. Então, como você mencionou, eu tenho muita responsabilidade. Então, eu não posso simplesmente ouvir tudo e dizer sim. Então, realmente, eu estou vivendo uma fase que não é de agora, que eu tenho que falar muito não. São propostas de levar restaurantes para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Curitiba, para outras regiões aqui do Pará, para Manaus, para Santarém. Né? E a gente precisa saber dizer não, porque o Amazônia na Cuia, apesar de estar no tamanho que está, eu tenho que ter muita humildade para falar que a gente não está preparado para dar esse passo. Que legal essa a gente precisa ter essa consciência. Eu estou focando, como eu falei agora, nos processos. Para um dia a gente estar preparado para dar esse passo. A gente acaba que toma essas decisões com muito orgulho envolvido. Caramba, eu vou ter um restaurante lá em São Paulo, eu vou ter um restaurante no Rio de Janeiro, eu vou ter um monte de restaurante. A minha visão para a Amazônia na Cuia, de fato, é espalhar ele pelo mundo. Eu tenho esse sonho, é espalhar ele pelo Brasil. Né? Com muito estudo, focando muito, com muita humildade. Sua obrigação levar todo esse sonho que você construiu para que isso se torne um grande legado. Exatamente. Né, que a gente cada vez mais desperte orgulho no paraense. Que a gente consiga ter aquele paraense que naquela região talvez não tenha a comida que ele gostaria no Pará, né? Que culturalmente também, se você vê um paraense no aeroporto com isopor, é porque ele está levando comida. Né? Então, que o Amazônia na Cuia ele chegue até o máximo número de pessoas, não só dos paraenses, obviamente, mas de todo o Brasil. Então, tendo isso muito claro,
a gente consegue falar não com mais facilidade. Aham. Né? Então, assim, o próximo passo agora vai ser abrir uma nova unidade. Depois, se Deus quiser, vai ser abrir uma terceira. Essa realmente esse é o projeto, esse é o plano, para aí sim levar o Amazônia Cuia para um outro estado, para uma outra região, com muito cuidado, se vai ter sócio investidor, se vai ter algum investidor, né? Porque eu sei que também que eu não consigo nada sozinho, né? Hoje eu tenho uma equipe muito boa, tenho alguns braços que foram construídos ali no Amazônia Cuia, gerência, chefe de cozinha, subgerências, alguns colaboradores aí que eu já falei que vão seguir comigo, que vão virar sócios. Que legal. Né? Então eles já sabem isso, acho que é muito importante a gente comentar sobre isso, Marcelo, que a gente precisa passar a visão de futuro para os nossos colaboradores. Para quem está com a gente. Porque muitos empresários se falam em eu vou investir na equipe, eu vou qualificar, eu vou gastar uma grana e essa pessoa vai virar meu concorrente. Sim. E essa pessoa vai sair da minha empresa e eu vou gastar uma grana com ela. Sim. Tu queres uma pessoa qualificada ou uma desqualificada? Já verdade. Começa por aí. Tu queres uma pessoa que, primeiramente, que tu não seja egoísta, que ele vai se tornar teu sócio, que ele vai seguir contigo, vai entrar na diretoria, ou tu quer ser o egoísta que vai ter tudo para ti? Humanamente não tem como. Verdade. Então, super concordo com isso. Então, quem está comigo ali, principalmente gerência, chefe de cozinha, sabe disso, eu tenho todos esses planos para eles. Eu gosto muito de fazer isso, chegar no mano a mano, nas minhas conversas individuais, gerente ou não gerente, para passar, se você quiser, aqui no Amazônia Cuia tem muito crescimento, porque, amigo, a gente não vai ficar por aqui. Que legal. Tu queres uma unidade em Curitiba, tu queres uma em São Paulo, não vai ser agora, mas vai ser. Então, visualiza comigo. Tem uma frase que corrobora isso que você está dizendo, né? Que é, se você acha caro a instrução, se você acha caro o conhecimento, experimente a ignorância. E então a gente sabe o quanto a gente investe de tempo, não é só o dinheiro, tempo e dinheiro para trazer conhecimento, treinamento para o nosso colaborador, mas o pior cenário possível é esse colaborador não evoluir. Você vai ter que lidar com esse colaborador, talvez por meses ou por anos, em toda a ignorância que ele está. Então, isso está muito atrelado ao turnover, né? Sim, total. E aqui em Belém, né? A média, para você ter ideia, é de 45%. Já pensou a cada um ano você perder metade dos seus colaboradores? Loucura. Então, assim... É porque se a gente for olhar só para salário, né, Rafa, e não for olhar para a visão de futuro do colaborador, a formação do colaborador, um vínculo emocional com a marca, o que ele olha é, se eu estou ganhando hoje R$ 1.700, R$ 1.800 e o cara me oferece 100, 200, 300 reais a mais, é certeza que eu vou trocar de emprego e vou ficar pulando de galho em galho. Quem me pagar mais, eu vou mudar de emprego. Então, de fato, se a gente não estiver olhando para os nossos colaboradores e, de fato, fazendo um plano para eles, dificilmente a gente vai conseguir... E acaba ficando prostituído, porque isso acontece muito, né? Muito. Chega uma pessoa, olha, eu te pago mais. Sim. E quando você tem uma cultura bem fortalecida, onde não é pelo preço, mas quando você, como eu falei, a gente já sai na frente pelo valor. Então já fica meio que... E quando você tem uma cultura fortalecida, visão, valores, tudo isso colocado no coração do colaborador, você fica imbatível. Sim. Esse colaborador ele pode sair por outros motivos. Sim. Por cultura, de realmente não ter um alinhamento adequado e você ter que acabar demitindo, né, comportamentos, enfim, mudança ali de colaboradores, mas não alguém chegar e, entre aspas, assim, roubar e tirar teu colaborador. Sim. Né? Então, assim, é muito importante, talvez muitos empresários não estejam olhando por esse sentido, e acaba que as pessoas vão saindo realmente porque elas se sentem desvalorizadas. E aí você realmente está preocupado, você faz NPS interno para o seu restaurante, né? Como é que tá? Como é que eles estão te avaliando? Como é que tá o Amazônia Cuia? Como é que eles estão te avaliando? Sim. Muitas vezes nos treinamentos, Rafa, que eu faço presenciais, eu explico isso dessa forma. Eu tenho certeza que no restaurante de vocês tem alguém olhando para vendas. Tem alguém aí olhando para finanças? Sim. Mas quase sempre eu pergunto, quem no seu restaurante está focado nas pessoas? E quase sempre não tem. Quantas reuniões você faz por semana com o seu time? Quantas vezes você se reúne um a um com os seus líderes? Qual momento você coloca todo mundo na mesma sala para falar dos planos futuros, o que vocês acertaram e erraram no mês? E na maioria das vezes não tem ninguém fazendo isso. Então, se você não está cuidando das pessoas, dificilmente você vai ter um desenvolvimento ali dessas pessoas e uma retenção de talentos. E uma outra Elas vão estar fazendo por obrigação, né? Exatamente. E uma outra coisa que também vai muito em linha com o que eu penso é que
Na bandeira do Brasil tem escrito ordem e progresso, mas eu acredito que nos nossos negócios tem que ser progresso e ordem. Então, primeiro eu cresço, depois eu organizo a casa. E o que você fez foi exatamente isso. Esse é um momento de organizar a casa. Muitas vezes o empresário... Nós temos um perfil comportamental muito dominante, muito executor. Muitas vezes a gente quer, igual um trator, crescer, crescer, e montar a segunda casa, montar a terceira casa. Quando a gente olha para trás, a gente fala, mas e aí? Está dando lucro o seu negócio? Porque os empresários ainda têm medo, vergonha de falar sobre lucro. Se o seu negócio não der lucro, é certeza que ele vai quebrar, o seu sonho vai terminar. Um negócio foi feito para dar lucro. Sim. É claro que existe uma importância muito grande ali do cuidado que você tem com o cliente, uma importância emocional. Mas no fim das contas, o lucro é o que mantém os seus colaboradores empregados, é o que mantém o pagamento dos impostos, é o que mantém a sua felicidade de empreender porque você está dando certo. Então, depois que a gente cresce, a gente tem que organizar a casa, você tem que ter uma gestão financeira boa, uma boa gestão de pessoas. Acredito que a maioria olha isso como despesa também. Exato. Né? Não quer investir em pessoal, não quer investir em melhorar o ambiente, por exemplo. Né? Exato, e isso é fundamental para que a gente tenha uma longevidade. Tenho certeza que daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, quando eu voltar no Pará, o Rafa vai estar muito melhor do que ele está hoje. Você reconheceu aqui a importância de se tornar melhor, de treinar. Uma das posições que eu adoro, Rafa, todo ano eu invisto 200, 300, 400 mil reais em cursos, mentorias, viagens para fora do Brasil para aprender, porque incrível. Isso faz com que o meu negócio continue crescendo a todo tempo. E eu acredito que também isso seja uma das coisas que façam com que você cresça. Total diferença, Marcelo. Até você tocou em perfil comportamental, por exemplo, eles têm treinamento onde a gente mapeia o perfil comportamental. Uhum. Eu tenho alinhamento de perfil comportamental com os meus gestores, né? Se é dominante, se é influente, se é conforme, se é estável. E aí a gente consegue colocar eles... A gente sabe também, a nível de gestão, um dos nossos principais objetivos que a gente precisa fazer é colocar a pessoa certa no lugar certo. Uhum. Concordo. Então, você entendendo o perfil dessa pessoa, por exemplo, um estável, conforme, que é uma pessoa mais para estar realmente ali em escritório. Verdade, né? Olhando para as finanças, olhando para a contabilidade. De repente você coloca dentro da cozinha ou no atendimento, alguma coisa do tipo. Não vai funcionar, né? Então, isso é importante você ter, né, esse conhecimento. Sim. Hoje, por exemplo, daqui a pouco, saindo daqui 4 horas, é minha reunião com toda a equipe de atendimento, onde nós vamos falar de pontos de melhoria, onde nós vamos ouvir eles, o que a gente pode fazer para melhorar, quais são os ajustes. Vou falar de cultura, porque eu sempre falo sobre isso. Eu falo para eles que eu sou chato, mas é um dos meus principais trabalhos. Tem que ser chato mesmo. É falar sobre cultura. Então, assim, são muitos treinamentos, Marcelo. Agora, há 2 meses atrás, nosso último treinamento foi do livro O Jeito Walt Disney de Encantar Cliente. Adoro esse livro. Todos os colaboradores ganharam o livro. E foram 45 dias de treinamento. Foram 7 encontros. Sim. Né? E assim, quem que está pensando? É para o pessoal da cozinha, para o pessoal do atendimento, sim, é para a Copa, serviços gerais, é para todo mundo. Eu quero que todo mundo olhe e pense da mesma forma, olhe na mesma direção. Só esse treinamento para toda a minha equipe, por exemplo, foi R$ 9.500. Eu nunca vou enxergar isso como algo ruim, né? Isso aí é um investimento. E como eu falo para eles, pessoal, para quem quiser seguir comigo o resto da vida, vamos junto. Mas para quem não quiser, você vai estar preparado para o mercado. Para ser ainda melhor. Para ser ainda melhor. Sim. Então, muito melhor do que você entrou. Essa também é sempre uma promessa. Que eu já falo para eles assim, tipo assim, quero que vocês sigam, mas eu não quero prender. Se quiser alguma outra coisa, bacana, mas o Amazônia Cuia, eu vou ter esse sentimento que ele te ajudou a galgar, né, a passar para um outro nível, né, e a ter mais conhecimentos. Conhecimento é tudo. Então, muito legal isso. Isso que é legal, que a gente sempre bate na tecla lá na Amazônia Cuia. Muito legal isso. Rafa, a gente já está caminhando para o final. Nosso tempo passou voando aqui. Eu quero te agradecer. Eu sei que o seu tempo é muito concorrido. Obrigado por ter aceito o convite. Quero te parabenizar mais uma vez por tanta coisa incrível que você está criando, principalmente disseminando essa cultura paraense. Então, deixa o seu Instagram para que as pessoas possam seguir o seu negócio. Se você quiser, deixa o seu pessoal também. Fica à vontade. Eu quero que as pessoas te conheçam e conheçam o seu negócio. Bacana. O meu Instagram é Rafa Barros SZ.
E o Instagram do Amazônia na Cuia, para todo mundo também seguir, é Amazônia na Cuia, tudo junto, né? Então ali nós somos hoje a maior rede social de restaurante daqui do estado do Pará, Uau. com 426 mil seguidores. Né? 427, aumentou. 427. A gente, enfim, tem um propósito muito grande, né, com a nossa cultura. Falando também de Instagram, como você mencionou, eu me tornei ali o influencer da minha marca. Então, nada melhor do que o Rafael para falar do Amazônia na Cuia. Para contar aquela história lá atrás, de 5 metros quadrados, onde tiveram dias que eu não vendi nada. E que hoje as pessoas veem um restaurante bombando, pensam que né, o Rafael é isso ou aquilo, ou tá botando dinheiro no bolso. Então não entende todo o processo e também o que a gente vive hoje. Né? Com dias que eu não vendi nada, com dias que alagou a rua, eu tive que fechar tudo. Então tive que ter muita inteligência emocional, passar por todo esse processo. E eu conto toda essa história na Amazônia na Cuia, que gera muita identidade. Também, graças a Deus, só no ano passado nós saímos no Pequenas Empresas de Grande Negócio, a nível nacional. Saímos também no New York Times, também com uma matéria internacional. Saímos também no National Geographic com uma matéria internacional. Isso me deixa aqui também arrepiado, porque assim, a gente está cumprindo nossa missão, né? E vocês conseguem acompanhar tudo lá pelo Instagram, né? Se for deixar uma mensagem aqui também, sempre dá para melhorar. Nós somos 10, a gente está muito bem. Acho que é esse sentimento, porque senão você fica com uma crença limitante. Então a gente está muito bem, só que ao mesmo tempo não está tudo bem. Qual o problema que tem para resolver? O que a gente pode fazer para melhorar? Quais são os ajustes, como vai ter a reunião de hoje? O que a gente pode fazer para melhorar ainda mais nosso atendimento? Então acredito que a gente tem que ter esse sentimento o tempo todo. Muito bom, baita mentalidade. Segue lá então o Rafa, segue também o Amazônia na Cuia. Vocês vão adorar a rede social do Rafa, que realmente é muito inspiradora. Para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau.